Olá, bem-vindo à disciplina de Modelagem e Simulação de Processos Químicos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina. Nesse vídeo, nós abordaremos a implementação do método de Euler para a integração de equações diferenciais ordinárias, utilizando o software livre Scilab. Eu vou usar então aqui como base o mesmo código que eu utilizei para a Rudicuta, que eu já implementei. Eu vou deixar o link para acesso aí da implementação do vídeo da implementação aqui na descrição desse vídeo também, tá? Eu vou utilizar o mesmo formato para que eu consiga implementar o método de Euler, que é um método ainda mais simples. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte: eu vou implementar o método de Euler, que seria um método explícito, tá? Mas eu também tenho outras possibilidades que depois a gente pode implementar. Então, aqui na descrição, eu vou colocar método de Euler. Eu faço o mesmo pré-processamento padrão, onde eu limpo a tela, limpo a memória, imprimo os resultados da tela e deixo essa tela ilimitada. E eu tenho, então, a função que eu quero implementar, que é o dy/dt, que é igual a 1 menos t mais 4y. Feito isso, eu vou passar ao algoritmo de implementação do método. E aí, a principal modificação que nós vamos fazer aqui nesse código em relação ao código de Rudicuta, onde eu vou chamar uma função, no lugar da função RK4, eu vou criar uma função Euler, tá? Que eu tenho os mesmos parâmetros T0, Y0, TF e H. Eu defino aqui o número máximo de pontos que eu vou ter dentro desse intervalo, que vai ser a dimensão do intervalo dividido pelo incremento de tempo que eu tenho aí dessa integração. E eu faço com que o vetor x ele receba o instante inicial e o y, o valor da variável dependente no instante inicial. Vamos começar então com o laço principal, onde aqui a minha modificação é que eu não tenho essas constantes. E eu sei que o método de Euler, ele me fala que o yn mais 1 é igual a yn mais fn vezes h, tá? Se a gente colocar isso aqui em termos de i, que foi o contador que eu utilizei, vai ser então o y mais 1 é igual a yi. E aí aqui o f, que seria aquela função que está ali logo acima, calculado no ti e no yi, vezes o h. E aí eu continuo aqui com a minha impressão de que para t, quando t é igual a ti mais h, o y é igual a yi mais 1. É importante que isso funcione dessa maneira, porque o método de Euler que eu estou implementando é o método de Euler explícito. Quando eu tenho o método de Euler implícito, eu preciso fazer modificações matemáticas para isolar aí a minha variável, e aí é um pouco mais difícil de ser feito do que dessa forma. O xi mais 1, ele vai receber então o xi mais h, e eu tenho ali a junção tanto do vetor x, que é com a variável independente, quanto com o y, que é a resposta da integração, em um único vetor xy. No programa principal, eu continuo com as mesmas condições que eu preciso definir, que é a condição inicial para a variável dependente em t igual a 0, o h, que é o passo de integração, e vamos manter aqui 0, 1, que foi o h que nós utilizamos inicialmente em Rudicuta, o tempo igual a 0 e o tempo final igual a 2. Aqui, na execução, eu vou mudar a minha função. A função agora que eu quero utilizar é a função de Euler. E aí, eu vou fazer os gráficos dos meus resultados, onde primeiro eu faço a aproximação numérica a partir do método de Euler, e depois eu faço a aproximação, o gráfico da resposta analítica, tá? Que é a resposta exata aí desse problema, já que nesse caso, por ser um problema linear, eu consigo encontrar essa resposta exata, ok? Nós vamos, então, executar o nosso programa, e essa é a resposta que eu obtenho a partir do método de Euler. Notem que ele tem um erro muito significativo e muito maior quando comparado com o método de Rudicuta para o mesmo passo de integração. Nós podemos explorar aí esse passo de integração e reduzi-lo para verificar se ele melhoraria a minha resposta, ok? E pelo que nós vemos, uma redução na ordem de 10 já faz com que esse erro reduza de forma significativa e
melhore a qualidade da minha resposta em relação ao método. Nós podemos fazer outros testes e modificar aí esse passo de integração para verificar a qualidade dessa resposta em relação ao passo, mas de uma maneira geral, esse é o código que nós implementamos para o método de Euler. Nós finalizamos essa aula por aqui. Obrigada e bons estudos!